Neste vídeo eu vou tentar fazer assim uma rápida descrição de duas coisas que eu encontrei, três coisas. A Prism Lens, o Prism Lens não, o Prism Video, Prism Live Video, eu já fiz até um tutorial sobre ele. Mas eu descobri também um programa, Vlogger, que é um editor de vídeo, que tem recursos absolutamente fantásticos. E com a vantagem de você ter um manual com tutoriais no vídeo YouTube, embora em inglês. Eu não gostei muito dos tutoriais no YouTube, mas ele tem também o tutorial escrito, passo a passo de como você fazer as coisas. Também em inglês. Mas se você usar o Firefox, por exemplo, como browser, já que esse tutorial é página de internet, você consegue fazer a tradução e, com isso, superar todas as dificuldades. E a única coisa que ele não faz, e daí o Prism Lens, o Prism Video, tem benefícios, é a câmera. Ele captura câmeras, tanto a do computador, como é o que eu estou usando agora, tem alguns efeitos, como por exemplo, eu troquei o plano de fundo, e captura câmera de smartphone, câmeras virtuais que estão na internet. Quer dizer, é muito interessante. E isso é uma vantagem em relação ao Vlogger, mas o Vlogger ele é, na verdade, apenas um editor de vídeo e com muitos recursos interessantes e com muito mais qualidade em transições, em manipulação da imagem e por aí afora. A outra coisa que eu descobri também, para quem costuma ou gosta de fazer vídeo, é o fato de que o Windows 11, o 10 parece que também faz isso, ele permite a você fazer a conexão do teu celular com o computador, como se fosse o recurso do Prism Mobile do Prism Video. Só que ele é de uma complicação para você instalar que é muito chato. Você entra na configuração, ativa os dispositivos móveis, tem que ter conta na Microsoft, tem que estar o Wi-Fi ligado, tem que estar o Bluetooth também ligado. E você faz várias operações, etc. A vantagem dessa vinculação do celular com o computador é que você pode usar a maioria dos recursos do telefone, inclusive fazer ligações telefônicas, mandar SMS, etc., como se você estivesse usando o telefone, inclusive a própria câmera do telefone. Mas ele é um pouco complicado em termos assim de conexão. Se você não usa o Prism Live, o Prism Video, na verdade, você pode fazer essa opção de usar a vinculação do telefone com o computador, porque aí você passa a ter o recurso da câmera, a câmera do smartphone. Agora, eu realmente instalei e desinstalei, porque eu uso esse Prism. E o Prism me dá uma facilitação fantástica de conexão com o meu celular. Basta ele estar no mesmo Wi-Fi, já expliquei até como é que eu faço no vídeo anterior.
e faço a colocação da fonte como prisma imóvel. Aí tá, o Prismobil tá excelente, conectou direto sem fazer grandes complicações. A vinculação do computador e telefone é uma coisa que você pode testar, tem algumas utilidades, como você usar o teu telefone no computador como se fosse o teu computador, inclusive para ligações telefônicas, etc. Isso pode facilitar muita coisa, mas eu realmente achei assim meio chatinho. Mas já no caso do Prism, não. Eu botei o Prism Mobile, estou com o smartphone do celular conectado. No meu Wi-Fi eu não tenho nenhuma complicação mais, entendeu? Porque não está vinculada à conta na internet. Então nesse vídeo eu vou mostrar umas pequenas diferenças que eu encontrei entre o Prism e esse Veloga. O Veloga ele tem recursos muito mais poderosos do que o Prism. O Prism é mais para fazer live, para fazer produções live. Ele grava vídeo, faz algumas situações de você colocar transições, etc. Mas ele é mais para live, né? E permite que você divida a tela e etc, como eu vou mostrar. Já o Veloger não, o Veloger ele não captura vídeo de nenhuma câmera. Você tem que ter os vídeos gravados e aí você vai montar o teu layout na tela, que pode ser com várias divisões na tela, apresentando câmeras de vários lugares. Mas ele tem uns recursos bastante interessantes e vamos ver agora como é esse Veloga em geral. Falar sobre ele do começo ao fim é muito extenso, é pior do que o Prism, porque tem muitos recursos. E no caso do Veloga, como eu já falei, você tem um tutorial extremamente objetivo, mostrando passo a passo como utilizar cada função, embora seja em inglês, mas o Firefox tem o tradutor, você traduz a página, mesmo que haja alguns erros de tradução, esteja certo que não vai atrapalhar o teu entendimento. Quando você instala a vinculação do teu smartphone com o computador, você pode usar a câmera do smartphone e ela vai aparecer para os programas que fazem uso de câmera como uma câmera virtual. Mas na verdade ela funciona como se fosse um dispositivo de captura de vídeo normal, tá? Então deixa eu fechar aqui para não aparecer outra imagem. Vamos aqui em propriedades. Aqui em propriedade, você pode ter a positivo câmera, vou botar aqui, Nokia 5.4 câmera virtual do Windows, que é semelhante a Intel Virtual Câmera, OBS Virtual Câmera. Mas essa situação não te obriga, não significa que essa câmera esteja como se fosse câmera virtual na internet. Ela está como se fosse uma câmera webcam do computador, apesar dele chamar de câmera virtual do Windows. Como eu fiz a instalação, está registrado que ela existe, mas não vai funcionar nunca, porque eu desativei esse recurso
de usar essa câmera. Desinstalei o programa no smartphone, que é um recurso que eu não vou usar, e depois eu vou ver como é que eu elimino essa possibilidade aqui para não fazer confusão para mim. Mas praticamente o uso desse Nokia como câmera virtual do Windows está descartado. Eu não pretendo usar, porque para o que eu uso o Prism Live ele funciona perfeitamente, tá? Vamos dar o cancelar. Quando você instala o programa e não tem ainda nenhum projeto, a tela que ele vai abrir é essa que você está vendo aí. Mas eu já tenho vários projetos. E eu estou buscando aqui pelo Prism capturar janela. Então, deveria aparecer os meus projetos aí. Mas como é janela sobre janela, fica uma coisa esquisita que o Prism não entende muito bem. Isso aconteceu já no vídeo que eu falo sobre o Prism, quando ele não via as janelas de configuração do Windows. Então eu vou abrir, fechar essa visualização de capturar janela e vou partir para a capturação de tela. Aí eu tenho lá o infinito aí que eu estou capturando a própria tela do Prism, mas agora eu vou mudar para a janela que eu tenho do Vlogger. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns projetos já feitos, que são modelo de slide, modelo de divisão de tela e outras coisas mais. Essa tela, já que estamos aqui, vai permitir você sempre criar um novo projeto e você ter um nome padrão aqui. Quando for criar um novo projeto, não esqueça de colocar o nome aqui, porque se colocar o nome aqui, vai te dar problema depois de você entender que aqui é uma data com horário, vai ficar meio confuso. E aqui você tem o local que ele vai gravar os projetos. Quando você instala é que ele define, mas você pode alterar. A resolução, existem várias opções de resolução. No tutorial ele explica por que usar essa ou usar outros tipos de resolução. Ele não tem, por exemplo, dizendo que é o YouTube, TikTok, Instagram, ele não diz isso. Mas no tutorial ele diz, se você vai fazer vídeo para esse tipo de rede social, você deve utilizar a configuração de resolução tanto por tanto. É uma tabelinha que ele te dá lá. Aqui nessa região, você tem aqui, na parte menu. Mas aí eu teria que pelo menos abrir um projeto. Eu não sei se é esse que eu estava trabalhando. Deixa eu dar um zoom, eu não enxergo direito. 22, 24, 2024, né? Não sei. Era esse aqui que eu acho que eu estava trabalhando. Então vou abrir ele. Que está aqui como tut de tutorial. Eu acredito que deva ser ele. Bom, que seja. Quando você cria o projeto, você tem aqui a parte de mídia, que você escolhe o que vai ser colocado aqui. Você pode pedir vídeo,
Pictures, que são fotos, músicas, texto e vai para aí afora. Essa janela que ele abre é uma janela de propaganda dele, de produtos. Aí tem uma coisa que tem que prestar atenção aqui. Esse X aqui fecha o programa. E esse outro X aqui mais embaixo é o da janela de propaganda. Você sempre vai encontrar essa situação que graficamente é muito ruim. Essa tela preta, entendeu? Com essas letras quase que sumindo, para mim a vista é terrível. Então esse X fecha tudo, esse X aqui fecha as janelas de configuração, tá? Configuração não, de subministro que ele vai abrindo. No caso aqui daria propaganda não, é uma espécie de aviso de recursos que ele fez, blá. Bom, deixa para lá. Então os subtítulos, né? Você tem aqui transições. Você tem uma quantidade imensa aqui de transições para colocar, muito maior do que você teria no Prism. Você tem aqui títulos. Existem dois tipos de títulos. Um que ele chama de crédito e subtítulo. O crédito, exato. Crédito e subtítulo. E aqui títulos. Esses dois primeiros ficam obrigatoriamente na trilha de vídeo. Ele entra na trilha de vídeo. Para você ver que aqui é como se fosse um The End, entendeu? Quer dizer, dá os créditos do vídeo que foi feito, é como se fosse aquela várias imagens que aparecem no final de um filme. Então já não teria mais o filme. Mas você pode utilizar isso aqui também em outras trilhas de vídeo que é de overlay. Nós vamos ver isso logo após, tá? Mas quando você clica aqui, ele vai colocar direto lá na trilha de vídeo, tá? Selecionou aqui, ele vai jogar para lá. E aqui você tem efeitos. Você tem vários tipos de efeitos. Você tem inclusive aqui um efeito, que é o efeito de máscara. Que eu já falei lá no Prisma Studio. Só que ele já te dá isso pronto. Você não precisa montar o arquivo BMP, ou JPG, ou PNG, ou TIFF, qualquer tipo de arquivo gráfico, com a máscara para esconder, entendeu? A parte preta nada aparece e essa outra parte aparece. E no caso desse Veloga, você pode ajustar o raio, tá? Você pode aumentar ou diminuir o raio dessa circunferência. Então são vários efeitos aqui interessantes. Aqui são aqueles números que correm, né, na tela. E tem uma quantidade muito grande de efeitos. Eu não testei todos, como estivesse chovendo, quer dizer, caindo, só falta cair bomba aqui, né? Aqui está muito comum agora míssil com bomba. Mas você tem aqui uma quantidade imensa de efeitos na imagem que você pode aplicar. Quer dizer, muito mais rico do que o Prism. Eu não testei todos, evidentemente, não tive tempo ainda. Bom, uma vez visto isso, que você vai e aciona, no caso aqui são dois filmes que eu coloquei, a introdução desse tutorial e uma parte que completa essa introdução, que eu montei aqui no Prism. Essa daqui eu criei no Prism. Essa daqui eu também fiz no Prism, já que o Veloga não tem acesso à câmera. Ele não
gerencia uso de câmera, ele gerencia uso de arquivos gravados. Bom, aqui é a tela que você vai ver o que vai aparecer, o que estaria aqui na linha, né? Vamos aqui para a linha timeline dele. No timeline dele, deixa eu diminuir o zoom para vocês poderem ver melhor, espero que vocês consigam ver. Vocês têm aqui timeline de vídeo, você tem aqui abaixo um timeline de overlay, para você colocar vídeo sobre vídeo em camadas, e você pode acrescentar tantas quanto vocês quiserem, tá? Você pode sempre estar pedindo para colocar mais camadas e diz, eu quero a overlay track, por exemplo. Tem aqui a de audio track e você teria também de texto track. Quando você clica nesse botão de mais, nova overlay track, novo video effect, novo new audio track, new subtítulo, e deletar as trilhas que estão vazias para te facilitar. Isso aí você pode colocar uma quantidade, como ele diz, infinita de layers. Isso daí vai depender do teu computador suportar. Entendeu? Isso é clássico, né? Na parte de visualização do que está acontecendo, você tem aqui, executa o clipe desde o começo. Esse aqui executa de onde está o cursor. Então, por exemplo, o cursor está aqui, é esse vermelho, tá? Se eu apertar aqui, clicar aqui, ele vai começar a executar o vídeo desse ponto em diante. Mas se eu clicar nesse outro, ele vai para o começo do vídeo. Esses dois aqui é quadro a quadro. Ele muda quadro a quadro, haja paciência. Esse daqui é para você criar umas marcas, como essa marca de cá, entendeu? Então, por exemplo, só para efeito de demonstração, eu transfiro o cursor para cá e adiciono uma marca. Isso é para quando você diz assim, não, eu preciso fazer um corte, eu preciso fazer um efeito, eu preciso fazer alguma coisa. Então tem essa marca aqui. Se essa marca não é mais necessária, você clica nela, botão da direita, e tem aqui a opção deletar esta marca, tá? Nessa parte de cima, essa outra parte aqui, show how... sim, isso é muito importante, eu apanhei demais. Eu vou mostrar isso aqui mais quando fizer a divisão das telas, onde eu for mostrar os exemplos, que no tutorial de vídeo era clicar na tela e mexer, mas eu não estava conseguindo fazer, mas isso porque você não está com as marcas em volta da tela. Então, quando você clica aqui, aparece as marcas da tela. Não é de redimensionamento. É como se você fosse selecionar esse tipo de cena que está aqui, e aí clicando em cima dela você consegue mover. Como essa tela já está no tamanho máximo, eu não vou tirar porque isso aqui é do projeto que eu já estou fazendo, do tutorial. Eu estou montando o vídeo do tutorial no Vlogger, e estou criando os vídeos quando eu preciso de câmera no Prism. O objetivo é comparar alguns recursos do Vlogger com o do Prism, para você ver por que você vai ter que trabalhar com os dois. Um dos motivos é óbvio, o Vlogger não tem conexão com câmera. Então, se você quiser filmar usando câmera, tem que usar o Prism, né? Ou usar aquele recurso de vincular o celular ao computador, que é um pouco mais complicado. Eu prefiro ter os dois programas, que é muito mais simples o trabalho com eles.
Nessas áreas de cá, você tem aqui o undo, você tem aqui a lixeira. Esse split é para cortar uma única trilha, isso aqui é para cortar todas as trilhas que estão aqui, todas elas, no mesmo ponto que está o cursor. Aqui é Ripple Edit. Ripple Edit é para você não ter nenhum espaçamento entre um vídeo e o outro quando você monta. Você pode ir associando, né, os vídeos um com o outro. Aqui eu aperto, eu consigo deslocar. Por exemplo, aqui um vídeo, aqui é outro. Mas eu posso ter colocado mal, principalmente se esse imã aqui estiver desativado. Se esse imã estiver desativado, você coloca em qualquer lugar e fica buracos. Então, para tirar esse buraco preto, você entra nessa opção de Ripple ou deixa o imã ativado. Você tem aqui Speed. O Speed você seleciona 2 pontos e diz para aumentar a velocidade. Só que ele não faz um aumento simples. Quando você entra aqui em Speed, ele abre uma janela com várias opções para você fazer. Vai aumentar dessa forma, vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma, ou você faz a forma customizada, entendeu? Que seria você mexendo nesses pontos. E aqui você tem a velocidade para mais e para menos, para aumentar a velocidade e ficar um vídeo rapidinho, ou fazer câmera lenta. E aqui são os pontos que diz a partir da onde vai ser ativado o efeito. Então, desse ponto até esse ponto é onde vai ser ativado o efeito. Conforme eu mudo isso aqui, ele vai mudando também a quantidade de pontos e a forma como ele modula essas linhas. Então aqui você tem um crescimento, aqui você tem um decaimento que vai para baixo da velocidade normal e depois volta para a velocidade normal. Quer dizer, em termos de velocidade do vídeo, você tem uma infinidade aqui de opções de modelo preset, ou então simplesmente você aqui faz o seu controle. Quer dizer, uma riqueza muito grande de recursos. Para fechar essa tela é sempre aquele problema. Ó. Tem um X aqui e um X aqui. É esse X mais interno que vai fechar essa tela. Quer salvar o que você fez? Não, não vou salvar. Aqui você tem o Speed, né? Aqui você tem o Crop. Crop é só para você criar uma área. A tela é grande demais, tem muita besteira em volta, eu só quero esse pedacinho, que é o rosto da pessoa. Então, você acionando o crop, você pode criar a área que você quer. Esse crop também vai ser muito útil para você utilizar para fazer alguns efeitos de divisão de tela. Eu vou mostrar isso depois. Esse cara daqui, vamos aumentar porque eu não enxergo. Motion. Esse Motion é uma das coisas mais interessantes que eu acho que esse programa tem. Quando você clica aqui em Motion, você tem que selecionar um clipe, tá? Esse aqui é um clipe. Esse aqui é um clipe, tá? Então, aqui você tem um, aqui tem outro. Ele vai trabalhar em cima só desse único clipe. E o que você vai fazer nesse Motion é uma coisa bastante interessante. Deixa eu ver se eu vou pegar depois um projeto e coloco mais claro o uso dele, que aí eu mostro até as modificações, como eu fiz. Mas basicamente, pegar esse aqui que é menor, não, pegar esse que é menor. Entra aqui em Motion, pronto. Aqui eu tenho, né, a imagem feita da introdução. Eu vou, por exemplo, seleciono aqui um ponto, aí eu adiciono uma marca, boto outro ponto aqui, adiciono marca, boto outro ponto aqui, adiciono marca, por exemplo, 3 pontos.
posso pegar os presets. Quando você coloca os presets, ele já faz sozinho a colocação dessas marcas e de como vai acontecer. Por exemplo, vai para a direita e volta para a esquerda, sai de um ponto, vai para outro, sobe, desce, né? Quer dizer, movimentação da imagem, né? Da imagem que você está mostrando. E ele tem recursos aqui muito interessantes. Cadê? Tem aqui a setinha de mais, que eu usei e vou mostrar, que é o terremoto, né? Que é como se fosse terremoto. Eu tinha um pedaço de vídeo aqui, é um vídeo sujo, tá? De brincadeira que eu fiz, mas eu usei para justamente testar o programa. E não era vídeo sério, quer dizer, se eu fizesse besteira, destruísse, não teria problema. E nesse vídeo eu tossia. Aí eu fui nos pedaços que eu tossia, eu coloquei esse aqui, terremoto aqui. Foi a coisa mais interessante, que o vídeo tremia, né? Na tela ele também tremia, como se eu tivesse com uma câmera filmando e eu tossisse. Aí realmente a câmera ia também balançar, porque o meu corpo balançou, né? Então aqui você tem várias formas de mexer nesse motion. É uma coisa muito interessante. A coisa mais importante que eu vejo é que quando você coloca esses marcadores, se você vai fazer, por exemplo, um zoom, você escolhe, por exemplo, a posição central do quadro e escolhe o tamanho do quadro. Entendeu? Então não vai gravar aqui, eu sei que não vai gravar, mas deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Não custa nada, só coisa boba. Aqui. Aqui. Quer dizer, o que eu fiz aqui? Ele vai sair desse quadro aqui 1, vai vir para esse quadro 2, inclusive fazendo um zoom, porque o quadro é menor, e vem para esse quadro 3 aqui, que eu vou crescer, para mostrar que seria uma espécie de zoom out. Deixa eu fechar aqui na esquerda, aqui, na direita, aliás. Ô, carinha chato. Ah, bom, não tem importância. Aí eu quero ver como é que ficou esse zoom. Eu clico aqui, ele vai para o começo do vídeo. O vídeo aqui é pequeno, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cursor aqui, tá? E vou mandar executar a partir do cursor. Tá aqui. A falta de áudio se deve ao fato de eu não ter liberado o som do vídeo lá no Prism Live. Olha o zoom aí acontecendo para o lado esquerdo. A distância entre os pontos determina a velocidade que o zoom é feito. Eu posso mudar também no speed, né? Pronto. Isso aconteceu nesse período aqui, desse ponto 1, 2 e 3. E ele ainda te dá a condição de você ver visualmente onde estão. E aqui no list, ele mostra que esses keyframes 1, 2 e 3 tem essas características aqui que você pode modificar
entendeu? Que entra desde a posição do tamanho do quadro, etc., até o tipo de transição, se vai ser smooth ou se vai ser uma coisa mais agressiva, coisa assim, tá? A velocidade, se vai ser constante ou se você vai alterar essa velocidade, tá? A velocidade aqui está constante, ou então você pode fazer speed up, speed down, fazer com curvas, como se fosse aquelas curvas de aumentar a velocidade do vídeo, né? Mas aí tem que tomar cuidado que pode modificar também o que está sendo falado, né? O conteúdo. E aí você pode trabalhar isso aqui para ficar dois vídeos, dois pontos iguais, para que você tenha, por exemplo, venha com o zoom entrando, aí ele fique parado naquela posição durante um período e depois ele sai e volta para o normal. Eu tenho feito isso num vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês como exemplo. Eu estou só falando aqui em geral do que nós temos. Eu não vou aplicar, vou cancelar. Eu não vou aplicar, vou fechar para não estragar aqui o vídeo que eu estou fazendo. Você tem aqui correção de cor. Esse cara daqui é negócio relativo à música, a áudio. Eu não tenho nada de áudio aqui. O detache é você tirar o áudio do vídeo, isso é muito comum. Recorde é para você gravar uma voz, isso, e colocar isso na pista de áudio se você quiser. Esse aqui é para colocar o texto, mas é o texto que não é nessa aba de cá, lá de cima, não é aqui. Aqui é título. E aqui eu coloco texto. Então eu abro uma janela para escrever texto e dispor esse texto em qualquer lugar da tela. Já aqueles títulos aqui desse botão, você não tem muita posição de escolher a posição que ele vai ficar, não. Ele tem até animação, vem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, etc. Mas ele vai parar como se fosse tipo o meio da tela, coisa nesse aspecto. Já esse daqui não, você coloca o texto aonde você quiser. Esse aqui é um recurso que eu achei interessantíssimo, mas ele não completa. Ele extrai o áudio para você converter o áudio para texto. Só que ele não tem vamos dizer assim, a seção do aplicativo para conversão de áudio para texto. Aí você tem que usar os programas online ou os programas que você instala no computador, mas geralmente são pagos. Ou você pode utilizar um recurso que eu achei até muito simples. O smartphone ele faz isso. Se você for no tipo bloco de notas e você falar, ele escreve texto. Então o smartphone pode servir de conversor de texto e depois você faz a exportação desse texto que você escreveu no tipo bloco de notas, enviando por compartilhamento para o computador, através de Bluetooth, etc., e recupera o texto. Ou então você pega esse arquivo de áudio que ele grava e leva para um aplicativo. Até instalei o aplicativo, mas ele é parcialmente pago, ou seja, se você não pagar, ele te dá condições de usar 3 conversões de texto por dia. Usou 3 conversões de texto, só no dia seguinte que você pode continuar. Então é uma limitação que não prejudica muito,
mas daria, né? Porque você pode converter logo, eu tenho aqui 1 hora de coisas de texto, de momentos diferentes, junta tudo, bota num arquivo só e manda ele converter, ele não se esquenta com o tamanho. E depois você vai e separa as partes de texto para ser colocada onde você quiser, como texto no vídeo, etc. Aqui é a resolução que você pode trocar, aqui está 1900 e pouco por 1080. Exportar é para você exportar o que você fez de projeto como vídeo. Aqui é para você colocar o vídeo no tamanho da tela. E aqui é o zoom. Você aumenta e diminui o zoom da mesma forma que eu colocando o mouse aqui apertando. Isso aqui eu estou aumentando o zoom ou diminuindo. Mais para cima eu tenho a mãozinha que simplesmente desloca o conjunto de vídeo. Então nessa parte gráfica eu acho que já dei uma ideia do que você tem, né, como recurso. Na parte de menu dele, que fica aqui em cima, novo projeto, abrir projeto, projetos usados recentemente, salvar, fechar, arquivar o projeto para você mandar o arquivo do projeto para outro lugar ou transportar esse projeto para outra máquina. Fechar projeto, exportar vídeo, exportar áudio, importar arquivo, que seria como se fosse o AdMedia, né? Editar, view, help, linguagem, não tem em português, só tem em alemão, inglês, espanhol e chinês. E settings. Esse settings é muito interessante, porque ele faz a configuração do teu programa. Só que ele checa várias coisas no teu programa, tá? Ou melhor, no teu computador. Ele checa até, aqui você escolhe onde ele vai gravar, etc, né? Mas ele checa o teu hardware no computador. E daí ele faz a definição do que seria mais conveniente, principalmente quando você está falando na parte gráfica. E eu passei, inclusive, a utilizar a informação dele para parametrizar melhor o Prism. O Prism ele tem a opção, por exemplo, AVC H.264. Isso é feito por hardware. É um recurso que a placa tem para aceleração, inclusive, do processamento de vídeo. Aqui ele diz, por exemplo, encode. Ele não faz encode, mas ele faz o decode. Isso se você usar o DXVA, mas no caso eu estou usando Intel. A meu gráfico é Intel, ele faz o encode e faz o decode, entendeu? E lá no Prism, a outra opção que você tem é só o H264, não tem nenhum ponto. Esse H264 no Prism é o software, é o processador central do computador que vai fazer essas conversões. E esse AVC não, é o cartão da placa de vídeo que vai fazer, não tomando tempo nem sobrecarregando o processador principal. Eu não sabia o que colocar, coloquei o H264. Mas vendo que aqui eu posso colocar esse AVC H264, excelente. E ele ainda tem esse HEVC H.265, mas eu não quis colocar, ele tem também isso lá no Prism, porque ele não tem opção de encode na parte Intel, entendeu? Então eu tenho o DirectX, que é software, tenho o gráfico da Intel. O gráfico da Intel me atende adequadamente o encode e o decode utilizando essa configuração. Eu troquei isso lá no Prism e parece que ele ficou um pouquinho melhor. Isso porque eu tenho notebook. Notebook normalmente tem uns recursos muito pobrezinhos.
Scan Hardware. Scan Hardware é justamente para ele ver qual é a capacidade, o que você tem no teu hardware. E aí ele faz a configuração automática para você para melhor desempenho. Quer dizer, muito mais simples do que a parametrização do Prism. Realmente foi muito interessante. E tem alguns outros detalhes aqui que você pode mexer, não vi tudo, não mexi em tudo ainda, entendeu? Mas são justamente facilidade, onde vai gravar, onde não vai, qual é a pasta, e deve linguagem, entendeu? Quer dizer, são coisas mais de configuração do aplicativo em termos gerais, né? Isso aqui, na verdade, excursionar na vertical ou excursionar aqui é a mesma coisa, tá? Mas esse setting é muito interessante porque ele é muito automático. Ele pede para fechar em algum lugar. Aqui, nesse segundo X. Aqui eu fecho o programa e aqui eu fecho a janela. Eu não gostei muito dessa interface assim não, entendeu? Mas tela preta, mas o Prism também é tela preta com... Para quem enxerga bem isso pode ser bom, mas para mim realmente é terrível. Bom, eu já mostrei isso na parte que seria introdução, entendeu? Em relação ao programa. Tem alguns recursos de cores para você colorir aqui, entendeu? Para você saber, o vermelho é eu falando, o azul é não sei o que, o verde é não sei o que lá, entendeu? Mas não são coisas assim tão significativas, né? É mais facilidade operacional, né? Bom, pois bem, aqui ele é mais simples, inclusive, porque não trabalha com aquele negócio de source, do Prisma, etc., porque ele já trabalha com vídeo pronto, né? Mas agora a gente vai poder ver os projetos que eu fiz. Eu vou salvar esse projeto aqui, que eu já mexi. Save Project, para não perder. Vou fechar esse projeto. E agora eu vou abrir algumas experiências, algumas brincadeiras que eu fiz. Isso aqui é lixo. Eu criei o projeto, mas não criei com nome para auxiliar. Então ficou gravado esse carinha erroneamente. Bom, aqui é uma divisão de tela. Vamos abrir esse cara. Tá aqui. São 2 vídeos. Tem um áudio que eu gravei da minha voz. E eu quebrei um dos vídeos. Aí, podia botar para tremer a tela, né? E gravei, cortei um dos vídeos e peguei parte dele, joguei para cá e depois dei um corte final para não ficar muito grande, né? Mas para você ver como ficaria essa apresentação depois de feita e salvo como MP4. É a mesma coisa, eu fiz esse vídeo lá no Prism e esqueci de configurar a parte de áudio para que saísse o som do vídeo. Esse áudio ele existe aqui no vídeo principal, como você pode ver, mas eu emudeci esse áudio, que é justamente o que estava nesse vídeo aqui. E aqui eu criei, gravando justamente numa pista de áudio para fazer o comentário. E gravei já com o vídeo rodando, tá? Ou seja, eu ativei o processo de eu gravar a voz vendo o vídeo correndo, o que me dá uma possibilidade de sincronizar o assunto com o que está sendo mostrado com o vídeo. Em relação a esse recursozinho, cadê?
Se eu, por exemplo, quiser mexer aqui numa posição, basta eu dar 2 cliques, aí ele abriu com aquelas linhazinhas. Eu não sei porque ele não me mostrou, eu não consegui achar aqui o botão que faz isso. Ah, tá o botão aqui, não tá aqui embaixo, tá aqui, ó, tá? Uma vez feito essa condição, eu posso deslocar o vídeo para qualquer lugar. Eu posso colocar esse para cá, esse aqui jogo para cá, esse aqui eu jogo para cá e troco de posição. Dá um pouquinho aqui de corte. Tem que dar uma pequena diminuidazinha aqui nele. Pronto. Fica na linha. Esse cara fica praticamente na linha. Pronto. Então eu troquei, entendeu? De posição as ideias. E posso modificar bastante a forma. Eu posso diminuir, você está entendendo? Clicando 2 vezes aqui, quando eu puxei aqui eu deformei, mas se eu puxar por aqui, eu diminuo a imagem e não deformo a imagem. E posso brincar também, eu acho que isso não é aqui, é no crop. Quando eu vou lá no crop, isso. De rotacionar a imagem. E aí você vê a imagem aqui rotacionada. Ela está com o quadrado, mas a imagem está rotacionada. Quer dizer, são vários recursos, né, que você pode fazer. Um outro projeto que eu fiz, não vou salvar esse projeto, que eu não vou modificar ele. Quer salvar? Don't save. Nós vimos esse split teste 1. Esse aqui é um outro teste que eu fiz, envolvendo mais coisas. Eu tenho uma imagem vertical, um texto, uma imagem pequena reduzida e um clipe, outro aqui menorzinho de voz. O mesmo problema de configuração do áudio lá no Prism, lembra-se que eu estou capturando a tela do Veloga no Prism, né? Capturando tela, e eu tinha que configurar os microfones. Os sons, aliás. Como vocês viram, foi uma configuração aqui interessante, que eu usei 1, 2, 3, 4, 5 áreas distintas com conteúdo diferente simultaneamente. Vamos fechar esse projeto. Esse aqui eu acho que é praticamente a mesma coisa, que é de bike, só dividir em 3. E aqui está um projeto de slideshow. Vou botar ele para rodar. Esse tipo de texto é o chamado título lá de cima no menu. Isso é o Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, tá? Como ele era nas datas. E agora vai vir uma coisa fantástica que já existia desde muito tempo. Inundação de chuva na Praça da Bandeira, meu amigo. Não é coisa de hoje, não. Isso é antiquíssimo e não resolveram nada até hoje. Olha só a inundação que não ficou. Olha como é que está esse carro aqui, ó.
na Praça da Bandeira. Agora, é muito interessante, isso aqui foi conseguido no site do órgão da Prefeitura do Rio, que é de documentos históricos, etc. 1608, né? Era um Lago da Carioca, era um pântano, não tinha nada. Aí apareceu uma igrejinha lá, e já fizeram o secamento do pântano. E aí depois já fizeram coisas mais. Já ficou um negócio mais ocupado. Eu teria mais fotos ainda a respeito dessa área, mostrando a formação do aqueduto, etc. Mas eu só peguei essas três, que eu tive que baixar isso lá do Mega, da nuvem, e eu não quis perder muito tempo. Eu vou fechar esse projeto. E o que mais que eu posso pegar aqui? Eu acho que já foi feito tudo. Esse de cá é o que você está vendo no vídeo tutorial. Ah, sim, esse aqui é interessante. Tem vários efeitos aqui. Foi uma brincadeira legal que eu fiz. Ele é um pouquinho grande, tá? Primeiro essa transição. Como o vídeo é muito grande e está com muito problema de áudio, eu preferi cortar toda essa parte e adicionar os pedaços do MP4 que contém essas transições, esses efeitos com nitidez do áudio. Máscara. É uma webcam que eu tenho, que eu estou usando para teste. Olha o terremoto. Texto lá em cima. Texto. Esse legal, gente, é título, da feita lá de cima. O outro não, o outro era um textinho que eu coloquei a mais. Estamos fazendo um teste com a web. Eu estou gravando a sincronização do vídeo e do áudio. Agora está com padrão de 200. Nós vamos ver depois com 300 se a coisa fica mais natural. Esse é um teste de gravação de voz para adicionar no vídeo. Gravando depois que eu conseguir acertar os 180 graus. Aí seria aqui, mostraria esse tipo de coisa, e aqui. Eu teria deletado aqui algumas fontes, deixei só a captura de tela e vamos adicionar aqui fontes. Você vai encontrar Prismlens e Prism Mobile. A diferença entre eles é que o Prism Mobile foi feito para conectar com smartphone. O Prismlens, ele permite que você faça conexão com em termos de você fazer edição na parte de vídeo. Eu vou mostrar agora um vídeo que é uma espécie de... eu peguei coisas do Veloga, esse Veloga,
e joguei dentro do Prism para fazer uma composição de imagem ali, fazendo a comparação do apresentação de slide, por exemplo, do Prism, que ele tem a apresentação de slide, e a apresentação de slide do Veloga. Quer dizer, montei coisas no Veloga, montei coisas no Prism e juntei os dois para fazer a composição. Então vamos encerrar essa partezinha aqui. Eu vim para cá e agora eu tenho que dar o stop. Isso. Para mostrar o efeito que eu achei interessante, é essa cena aqui. Eu estou gravando a sincronização do vídeo e do áudio. Agora está com padrão de 200. Nós vamos ver depois com 300 se a coisa fica mais natural. Pô, pá, até, fui, lá, papi. Como vocês podem ver, aqui embaixo é o vídeo que eu fiz no Veloga como slide. E aqui é a configuração dessa cena como slide. O recurso que o Prism tem é esse arrastar, ou empurrar ou cortar. O arrastar você vê a imagem correndo como se estivesse retirando, né, um papel de cima do outro. Já o outro deslizar, não. As fotos parecem que estão coladas na direita uma com a outra e aí elas vão mudando, né, como se fosse frame de filme, né? E o outro é corte. O corte tem uma cena, some ela, aparece outra, some ela, aparece outra. Só que ele dá uma pequena, um fade in, fade out. E já, por exemplo, no Veloga, ele tem recursos muito maiores do que esse aqui em termos de deslizamento. Eu apenas, deslizamento não, de apresentação de slide, né? Pode fazer o corte, pode fazer desse tipo de forma, pode fazer o efeito de parecido com esse aqui do Prism. Então essas aqui são as diferenças básicas que eu encontrei em relação ao Prism e em relação ao Veloga. Veloga tem uma capacidade de edição de vídeo muito poderosa, com vários recursos. O que eu falei aqui é coisa rápida, pincelada, entendeu? Não entrei em detalhes dos recursos que você tem para configurar texto, entendeu? E, cara, é uma coisa muito, muito, muito incrível. E fiz a comparação de alguns recursos que o nosso amigo Prism tem, que comparado com o Veloga é um pouco mais limitado, ou seja, tem transições, mas não são tantas transições como o Veloga. A apresentação de slide é uma apresentação muito interessante, mas não é tão dinâmica quanto do Veloga, e por aí vai. Então, a gente parece que eu espero ter conseguido dar uma ideia da diferença entre os dois programas, mas eu, honestamente falando, acho que você tem que ter os dois. E vou jogar fora o Clip Clamp da Microsoft.